muito longa. Foram cerca de 70 horas até eu conseguir zerar. Eu não joguei Elden Ring ainda. Só que foi uma experiência inesquecível que eu vou relatar aqui nesse vídeo. Eu não joguei nada, né? Eu não tô jogando mais nada, infelizmente. Então eu só jogo em dezembro, janeiro, fevereiro, que é quando eu tô de férias. Férias de alguns dos trabalhos, tipo YouTube. Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, a minha expectativa... Eu nunca joguei muito nenhuma série Souls. Eu joguei o Dark Souls 1, eu joguei o Demon Souls, eu joguei um Dark Souls que tinha tipo uma parada de pirata, tipo uma gruta com os piratas. Acho que era o 3, Dark Souls 3. Eu não joguei tanto assim não, quanto eu gostaria. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu gosto. Mas eu sou muito weeb, eu sou muito otaku. Então, eu gostaria de um Dark Souls com uma estética mais anime. Inclusive, eu procurei vários jogos nesse estilo, não achei nenhum que me agradasse, tipo, 100%. Eu gostaria de um Dark Souls estilo mais anime, com um pouco mais de velocidade, talvez mais parecido com Bloodborne, e com cores e uma história mais do lado do anime, entendeu? Code Vein é bacana, só que ele ainda é muito dark. Eu tava querendo falar, tipo, um shonen. Um shonen Dark Souls, entendeu? Sekiro eu tenho interesse. Eu tenho interesse em Sekiro. Mas do jeito, eu tô falando da estética geral. O God Eater é mais Hunter, Monster Hunter, do que Dark Souls. É tipo, pega Code Vein, mas deixa mais colorido e shonen. Essa eu queria. Em relação ao Elden Ring, era muito alta, porque eu sou grande fã da From Software e o Elden Ring é fruto de uma colaboração incrível. Miyazaki, que é o grande líder da From Software, com o George Martin, que escreveu as Crônicas de Gelo e Fogo. Além disso, desde que eu joguei Demon Souls no PlayStation 3 em 2009, eu literalmente nunca me decepcionei com os jogos da From Software. Até o Dark Souls 2, que costuma ser visto aí como o patinho feio dentro dos Souls-like da From Software, me agradou muito, inclusive é o meu favorito dos Dark Souls. Mas enfim, em relação a Elden Ring, depois de zerar o game com 70 horas de jogo, e agora no momento tendo 8... Inclusive, pra quem gosta de análise de videogame, eu soltei uma análise de videogame, tá? Foi a análise mais tradicional que eu já fiz na minha vida, assim, no YouTube. Porque foi uma análise de jogo como se eu fosse um canal especializado em jogo. Então, jogos de anime. Eu vou deixar aqui o link aí no chat pra quem quiser ver depois. Você não precisa conhecer o jogo pra ver essa análise, tá? Eu tô falando sobre um jogo de anime bem feito, o que isso significa. Eu falo sobre tipo, história sem spoiler, gameplay, eu vou a fundo no gameplay, eu vou falando de sistemas gerais, eu uso meu conhecimento de narrativa e game design pra deixar a análise um pouco mais interessante, mas não é um vídeo de game design nem de narrativa. É uma análise de jogo igual você veria em canais tradicionais que fazem esse tipo de coisa. 80 horas de gameplay, eu posso dizer tranquilamente que o game de fato não me decepcionou. E mais que isso, ele me melhorado com a quantidade e com a qualidade do conteúdo que o jogo entrega. Em tempos onde a gente normalmente... Eu não faço mais vídeo falando de jogo, muito vídeo falando de jogo, porque não tem view. Simples assim. Se tivesse, eu faria. Que vem empresa optando por qualidade ou por quantidade, eu fiquei admirado, eu fiquei impressionado de ver um game que buscou por ter... A pergunta que não quer calar é: por que até hoje não fizeram um Souls-like de Berserk? Porque Demon Souls e Dark Souls já é Berserk, oportunidade, né? de ouro aí pra honrar a obra do Miura com um jogo pica. Porque meio que já é, né? Já é, de certa forma, porque ele nasceu de Berserk, dessa inspiração. Mas sim, seria legal focado nisso. Mas lembra que direitos autorais de história de mangá, pra fazer jogo, é uma bagunça colossal, tá? Então tem um monte de empresa que detém os direitos, tem que comprar, é um inferno. Então é mais fácil eles focarem no que eles querem. Porque a licença já tá com algum estúdio, que já tem jogo de Berserk. Então é uma bagunça aí. Não joguei Scarlet Nexus, mas eu conheço. Qualidade com quantidade. Galera, eu tô com 80 horas de jogo no game e ainda tem muito conteúdo que eu não vi no jogo, inclusive cenários que eu não explorei, até mesmo vários chefes que eu não enfrentei. 80 horas de jogo, é muito conteúdo. O primeiro ponto que eu considero importante para esse vídeo aqui, então, é apresentar o Elden Ring. Ele é um jogo de ação e aventura em mundo aberto, com fortes elementos de RPG, que se passa em terceira pessoa. O game tem ênfase em exploração e combate, inclusive furtividade. É um jogo extremamente difícil. Se você já jogou Dark Souls e curtiu, com certeza você vai curtir Elden Ring. Se você não curtiu Dark Souls, dificilmente você vai curtir Elden Ring. Então, pensem em Elden Ring como um Dark Souls melhorado e muito maior em mundo aberto. Sobre o mundo aberto. Eu não necessariamente gosto dessas coisas de mundo aberto, tá? Eu fiz um outro vídeo de jogo que é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer, basicamente. Que é... Cadê, ó? Eu fiz um vídeo fazendo um jogo. Fazendo o GDD do jogo. Eu fiz um documento de game design para um jogo e transformei em vídeo. E deu 40 minutos e 44 segundos. E aqui eu falo sobre decisões de game design, por exemplo, em questão de mundo aberto. E por que eu não faria esse jogo aqui mundo aberto. E aí eu argumento sobre vantagens e desvantagens do mundo aberto e por que eu acho que mundo aberto, em geral, é muito supervalorizado. É bom, mas o povo quer meter mundo aberto em tudo, até onde não precisa, e atrapalha, sabe?
O aberto de Elden Ring é imenso e muito rico em conteúdo. São inúmeras regiões, todas que são muito distintas visualmente e extremamente bem construídas. Cada canto do mapa tem os seus segredos, por exemplo, itens secretos, chefes opcionais. Existem até mesmo aí calabouços que são extremamente complexos e que ficam escondidos no mapa e só são acessados via entradas muito discretas. Aconteceu, por exemplo, de eu encontrar alguns calabouços Valeu, só depois Killer, de que passar bom que pela você terceira ou gostou. quarta vez perto da entrada. Lógico que nem em tudo é difícil de encontrar no game, o mapa é muito grande e pelo mapa a gente consegue enxergar muita construção de interesse. É fácil, por exemplo, avistar de longe no mapa um forte ou um castelo pra gente explorar, sendo que normalmente essas construções têm o tamanho e a complexidade de um mapa de Dark Souls ou Bloodborne, alguns são até maiores, e esses cenários imensos que a gente explora são pedaços pequenos do mapa, o mapa é gigante. Eu achei impressionante como que vários cenários evocam emoções, sentimentos diferentes. Então, alguns locais são aterrorizantes, realmente desesperadores, e eles vêm acompanhados de músicas e inimigos que intensificam ainda mais Tipo, essas a emoções. vantagem- No jogo a gente vai ver também cenários aí que Cada um tem sua vantagem, né? Mas a vantagem de mapas fechados é porque você tem muito mais controle sobre o game design e isso permite que você faça coisas muito mais arriscadas. Então, os mapas podem ter mecânicas muito específicas, dinâmicas interessantes, coisas muito fora da caixinha que o mundo aberto às vezes não permite, porque você tem a falta de controle, a falta de preditibilidade do jogador. O jogador pode fazer um monte de coisa maluca. Numa fase imaginada como início, meio e fim, você consegue administrar isso melhor, sabe? Então não que não dê pra fazer em mundo aberto, mas torna muito mais difícil fazer, entendeu? me deixavam melancólico, outros cenários me deixavam preocupado, alguns aliviado, e por aí vai. É muito cenário que tá presente no jogo. A exploração em Elden Ring ela é fundamental pra gente aproveitar o game. O jogo dá muita liberdade pro jogador fazer o que quiser. Então quem quiser seguir direto pelo caminho principal pode, mas eu não fiz isso e não recomendo isso. Porque fazer isso é deixar de lado uma infinidade de conteúdo de altíssima qualidade que tá presente no jogo, e além disso, fazendo isso, você vai super dificultar a sua jornada em Elden Ring. E aquele negócio, né? Mundos abertos, muitas vezes, acaba gerando um problema específico das desenvolvedoras, dos produtores, que é você acaba tendo muita coisa com pouco significado, né? Em um jogo fechadinho, você entende que tudo ali foi manualmente preparado para você. Tudo ali tem a mão do desenvolvedor, tem um carinho, tem um mistério, tem um intuito. Em mundo aberto, muitas vezes, você acaba sentindo que aquilo tá ali para fazer volume. Então você não tem tanto interesse em explorar ou se interessar pelas coisas. Porque você sabe que aquilo ali foi feito mais para te dar hora de jogo enrolando do que de fato, caramba, os caras criaram um mistério, um lore, uma parada legal aqui, sabe? Não tô falando que é o caso do Elden Ring. Tô falando que é um problema comum que você pode encontrar em muito mundo aberto. Porque virou uma moda muito maluca. Tudo tem que ser mundo aberto. Claro, é legal, mas tem que ser feito do jeito correto, senão você acaba gerando um efeito contrário, um efeito onde a vastidão de nada acaba fazendo com que você aproveite menos ainda o jogo. Entre os jogos da From Software, eu diria que Elden Ring ele pode ser ou mais difícil ou mais fácil. Depende muito de como você joga, do quanto que você explora, de quanto que você adquire recursos, do quanto que você aproveita cada nova habilidade que você consegue. Eu digo isso porque, particularmente, o que eu fiz foi o seguinte: se eu chegava num trecho do mapa que eu achava que estava difícil, se eu travava num chefe, ao invés de eu insistir até passar daquele local, até enfrentar e derrotar o chefe, eu deixava esse lugar de lado no qual eu tinha travado e ia explorar o mapa. E com isso eu conseguia novos equipamentos, novas armas, eu subia de nível, eu ficava mais bem preparado pra conseguir avançar no caminho principal do jogo, enquanto que eu me divertia pra caramba ao invés de ficar frustrado, travado num pedaço do game. Pra acompanhar a gente na exploração, a gente tem acesso a uma montaria espectral. Com essa montaria a gente fica mais rápido e tem acesso também a pulo duplo. Ela é extremamente útil pra gente explorar o mapa. E o game tem alguns trechos que são quase como se fosse plataforma 3D. E usar a montaria ajuda muito na locomoção por esses trechos, até porque o mapa do game tem muita verticalidade. Outro aspecto super importante do jogo, além da exploração, é o combate. E em relação ao sistema de combate, ele tá extremamente complexo e completo, porém acessível. Pra começar, são vários tipos de armas. Tem aí a adaga, espada, lança, massa, alabarda, cutelo, chicote e por aí vai. Existem armas que são comuns, e essas armas comuns podem ser equipadas com cinzas da guerra, que mudam as propriedades da arma equipada e dão acesso a habilidades especiais diversas. O jogo tem também algumas armas O Elden Ring parece um pouco mais high fantasy do que os outros, isso me agrada. especiais. Elas não podem ser equipadas com cinzas da guerra, mas elas são especiais porque elas já têm suas próprias habilidades e essas habilidades são únicas. As armas elas podem ser usadas com uma mão só, o que normalmente é feito com um escudo na outra mão, mas dá pra você usar a arma equipada em duas mãos pra causar mais dano e dá também pra equipar duas armas, uma em cada mão, o que dá acesso a golpes específicos, que são combos com as duas armas ao mesmo tempo. Em relação aos ataques, pra cada postura, ou seja, uma arma numa mão, uma arma em cada mão ou uma arma em duas mãos, a gente vai ter vários movimentos de ataque. Ataque fraco, ataque E saca a galera achar que todo jogo de herói tem que ser mundo aberto agora. Eu nem jogo jogo de herói, então não tenho a mínima ideia, né? Mas eu sei que aquele jogo dos Vingadores de 2018, alguma coisa assim, acabou dando errado, né? ataque forte carregado, ataque com salto, contra-ataque e mais a habilidade especial da arma. Além disso, a gente Bora jogar Elden Ring em live. Primeiro tem que jogar um monte de coisa antes. Um dia eu poderia jogar, mas o problema é... como eu tenho outras funções fora do YouTube, eu não tenho tempo pra ficar jogando, sabe?
o tempo de live que eu tenho com vocês é um tempo livre. E final de semana eu passo com a minha namorada. Então... A gente tem os ataques críticos que a gente pode dar depois de quebrar a guarda dos adversários ou depois de acertar os adversários por trás. Fora isso tudo, tem também o combate com montaria, que tem também ataque fraco, ataque forte carregado. E aí o jogo vai ter vários escudos que a gente pode utilizar. Esses escudos têm também habilidades especiais e alguns escudos acabam tendo aplicação ofensiva. E óbvio que para um sistema de combate funcionar bem, o jogo precisa de inimigos bem construídos e Elden Ring tem isso de sobra. O jogo tem uma infinidade de inimigos que são de todos os tipos, desde humanos diversos, monstruosidades, animais diferentes, forma uma quantidade absurda de subchefes e chefes. Boa parte deles deixa, inclusive, algum tipo de arma ou equipamento único como recompensa. O nosso arsenal aumenta drasticamente conforme a gente avança no jogo. Pra quem preferir, pode jogar também com feitiço e encantamento. A gente tem feitiços e encantamentos que são tanto de ataque quanto de suporte. O jogo tem também arcos, bestas. Então, pra quem prefere focar em média distância ou longa distância, o jogo ele vai te oferecer diversas opções também. Eu mencionei anteriormente muitas armas de curto alcance porque é a minha maneira preferida de jogar. Ou seja, em relação ao sistema de combate, o game tá extremamente completo, muito complexo. E quanto mais a gente avança no game, mais armas a gente consegue acessar. Eu recomendo muito que quem for jogar, experimente várias armas diferentes, experimente posturas diferentes, cinzas de guerra diferentes, porque na minha experiência com o jogo eu usei várias armas e várias habilidades especiais. A minha primeira arma, por exemplo, a minha primeira arma principal foi uma alabarda dourada que tinha ênfase em dano físico e dano sagrado. Mas depois eu mudei pra um cutelo que causava sangramento. E porque o Miranha e o Batman são, então qualquer herói tem que ser agora. Entendi. Eu lembro que o povo falava muito bem do Batman Arkham, né, da série Arkham, mas eu nem sei se é mundo aberto ou fechado. Eu conheço só o jogo de 2012, gente. 2012 pra trás, desculpa. No trecho final do game eu usei uma espada de sangue que também tinha ênfase em sangramento, para no fim das contas eu trocar o meu equipamento por uma espada de gelo com ênfase em congelamento para enfrentar o boss final. E no meio disso tudo eu ia experimentando várias cinzas da guerra e várias armas diferentes. Pra quem gosta de ter algum tipo de suporte no combate, é possível chamar outro jogador online. Eu fiz isso num único momento do game, porque tem um momento no jogo que a gente enfrenta um boss que é duplo. Eu tava meio travado nesse boss duplo, eu chamei um outro jogador online pra me ajudar, eu foquei num boss, o meu colega focou em outro boss e a gente conseguiu passar do desafio. A gente tem acesso também a invocações. Então, por exemplo, você pode invocar um grupo de lobos, um grupo de ratos, uma dupla de esqueletos que vão entrar em combate e te ajudar. Normalmente essas invocações não causam tanto dano, mas elas ajudam bastante ao tirar a atenção dos inimigos e dos chefes, pra você poder focar em atacar o chefe sem ser focado pelo chefe. Tem uma invocação em particular que eu acabei usando bastante no trecho final do jogo, que é um mímico, um clone do nosso próprio personagem. Eu tentei fazer o trecho aí 80% inicial do jogo sem invocações. E aí, no trecho final, eu acabei usando bastante o mímico que eu citei pra vocês. Uma coisa que eu imagino que muita gente vai deixar de lado com Elden Ring é a história. Mas, sinceramente, tentem fazer um esforço pra prestar atenção no que tá acontecendo, porque o nível de detalhe e de construção do mundo é absurdo. E quando eu digo pra prestar atenção, não é simplesmente você observar com atenção as cutscenes e ouvir bem os diálogos. Eu quero que vocês prestem atenção em descrição de item, descrição de arma, descrição de equipamento. Eu acho que isso aí é algo bem complicado, né? Não que não tenha valor, mas eu acho muito bacana o esforço que a série Souls em geral tem de transmitir a história indiretamente. Arquitetura, comportamento dos monstros, localização desses monstros, o ambiente, a forma que tudo acontece. Eu acho que isso tem o seu valor na narrativa indireta. Mas você parar o jogo pra ficar lendo descrição... Desculpa, cara, eu tenho mais coisa que fazer, sabe? Observem bem os cenários, porque, por exemplo, em alguns trechos no game a gente vai notar que NPCs estão atacando uns aos outros. Isso vai refletir muito sobre a história e os povos do game e os seus conflitos. E mais uma dica pra quem for jogar. Anotem e tirem foto de tudo que vocês acharem que vai ser importante no game. Tipo quest de NPC, localização de itens e por aí vai. O game não tem um sistema de diário nem nada parecido pra você controlar missões. E como o jogo tem muito conteúdo, é muito fácil de você se confundir ou esquecer de elementos que podem ser importantes. Então façam anotações. Em relação aos gráficos de Elden Ring, a From Software, sinceramente, nunca foi conhecida por fazer jogos visualmente impressionantes. Isso fica bem claro com o fato de que o jogo mais bonito da From Software não é da From Software, é o remake do Demon's Souls no PlayStation 5, e quem desenvolveu foi a Bluepoint Games. Só que o gráfico, pelo menos pra mim, vai muito além de aspectos técnicos, e a arte visual do Elden Ring é muito bonita, é incrível. Em vários momentos eu parei pra admirar o cenário, ou até mesmo pra observar novos equipamentos que eu tinha conseguido. Então visualmente o jogo, pra mim, tá muito bonito. Só que o desempenho do gameplay não tá muito bacana. Eu joguei no PC, e mesmo numa RTX 3080 Ti da Nvidia, o game sofre com stuttering, com leves travamentos. Eu já ouvi relatos de problemas parecidos tanto em Xbox quanto em PlayStation. Eu espero muito que esses problemas sejam corrigidos futuramente, mas no momento... Eu quero jogar Nioh, eu tenho interesse. Outra coisa, também. já passou da hora da From Eu tenho um Software monte parar de Souls na minha lista ou comprado que eu nunca joguei. de limitar os seus jogos a 60 FPS. Os games da From Software não têm suporte pra rodarem acima de 60 FPS. E num game tipo Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e no caso aqui Elden Ring, faria muita diferença rodar o game a 120 FPS. O Nioh tá aí pra provar que um bom Souls-like rodando em 120 FPS fica uma delícia de jogar com mais fluidez de gameplay.
Sobre a trilha sonora e os efeitos sonoros, eu achei que o trabalho da From Software ficou absurdo. As músicas são maravilhosas, super marcantes, elas super intensificam cada momento, os efeitos sonoros são muito bons também. E olha, num jogo como Elden Ring, os efeitos sonoros eles são cruciais pra gente ter uma boa leitura do que tá acontecendo em combate. Sem um bom feedback, não só visual, mas também auditivo, fica difícil entender padrão de ataque de adversário, janela pra esquiva, entender se os nossos golpes estão sendo ativados em momentos adequados ou não. E o Elden Ring faz um trabalho fenomenal de dar um bom feedback pro jogador, não só visual, mas também através dos efeitos sonoros. A minha jornada com o Elden Ring ela foi inesquecível. E sinceramente, agora é hora de ficar no aguardo pro próximo lançamento da From Software, porque é um estúdio que, pelo menos a mim, nunca decepcionou. Foi inesquecível. E sinceramente, agora é hora de ficar no aguardo pro próximo lançamento da From Software, porque é um estúdio que, pelo menos a mim, nunca decepcionou. A internet caiu? Ixi. Opa, foi aqui. Da F5, F5, foi aqui. Deu uma travadinha a internet aqui. Eu tenho que ligar pra empresa depois. Não, foi aqui. Esse foi aqui. Tá, isso é culpa da minha internet. Até o vídeo deu uma engasgada. O palpite é que daqui a alguns anos, uns 2, 3, 4 anos, vem algo diferente por aí. Algo no estilo Souls-like, mas com uma ambientação e combate diferenciados, como a From Software fez com Bloodborne e Sekiro. É esperar pra ver. Tá na hora deles fazerem alguma coisa asiática, né? Não que a gente tá dando Sekiro, mas... mas, enfim, foda-se. Só pra